Pois é, nós, no quadro anterior, nós estávamos falando da barreira, da aplicação prática lá do Teorema de Stevens. Nós vimos que era necessário ter uma espessura maior, né, na base para conter aquela água da base, pois a profundidade, né, era muito grande. Então, só recapitulando, vamos dar uma olhadinha aqui. A pressão num determinado ponto é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é μgH. Então, aumentando a profundidade, a gente estaria aumentando a pressão no ponto X. Essa aplicação que eu vou ver agora, ela parece extremamente idiota. Muito boba mesmo. Mas, na verdade, não é não. Ela é uma aplicação extremamente importante. Olha só. Eu pego aqui um recipiente, né, com um líquido em equilíbrio. Então, esse líquido está em equilíbrio. Tá? Esse líquido tem uma massa específica, μ, ou densidade, como já foi dito, né? E eu vou pegar dois pontos que estejam à mesma profundidade. Então, não é difícil a gente concluir que se eles estão à mesma profundidade, a pressão no ponto X, está aqui, ó, vai ser a pressão da coluna de ar, que é a pressão atmosférica, mais a pressão da coluna líquida, que é a pressão hidrostática. Mas olha, a pressão hidrostática é μgH. Né? Então, olha só, a pressão no ponto Y vai ser a mesma pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, que também é a mesma, mgH. Conclusão que a gente chega, então, é que a pressão no ponto X é igual à pressão no ponto Y. Mas e aí, professor? O que isso quer dizer? Quais são as implicações, professor? É importante. A primeira implicação é a seguinte: se a pressão em X é igual a de Y, não vai haver deslocamento de fluido. Tá? Talvez seja até por isso, né, que o líquido esteja em equilíbrio. Tá? Então, o que acontece? Pressão em X igual a Y, porque eles estão num líquido em equilíbrio a uma mesma profundidade, eu chamo, então, esses pontos X e Y de pontos isóbaros. Pontos isóbaros, pontos de mesma pressão. Agora, veja bem, uma pessoa que, de repente, não tem esse conhecimento que você está tendo oportunidade, usa esse conhecimento no dia a dia. Olha só como é que é interessante. Todo mundo já viu o pedreiro usar a mangueira de nível. Mangueira de nível. O que ele faz? Ele pega lá uma borrachinha transparente, coloca água, pega uma anilina qualquer, né? Coloca ali naquela água só para dar uma coloração. Tá? Geralmente eles colocam azul ou vermelhinha e tal, só para dar uma coloração. E eles pegam essa mangueira. Um deles segura, né? Um ajudante segura de um lado, o outro segura do outro, com a preocupação de deixar a extremidade voltada para cima. Ela não pode ficar assim. Né? Ela não pode ficar assim ou assim. Não. Ela tem que ficar com a extremidade voltada para cima. Então, um segura e diz, ó, aqui tá ok. Aí o outro vai, aqui tá ok também, beleza. Espera a água parar. E aí, o camarada chega aqui e marca o nível da água. O outro chega aqui e marca o nível da água também. Aí ele tira a mangueira, bota uma régua aqui, né, e risca. Aí você diz, mas para que ele riscou? Qual a necessidade dele ter esses dois pontos marcados na parede? Olha, se ele vai colocar uma prateleira no nível, né, com a mangueira de nível, ele, com apenas uma borrachinha plástica com água, ele marcou um pontinho aqui, ele vai poder botar lá a bucha, o parafuso e depois botar a madeira, e essa madeira vai estar no nível. E a partir daí tem outras aplicações dentro da engenharia civil, né? Porque se eu digo que aqui está no nível, se aqui existe uma linha horizontal, daqui para baixo eu posso fazer minhas medidas também. Como daqui para cima eu posso fazer minhas medidas. Então, se essa linha aqui está no nível, e eu pegar uma paralela a ela aqui, ó, vai estar no nível também. Agora, imagine que aqui fosse o chão. Aqui fosse o chão. E eu não quero que fique no nível, na horizontal. Eu quero que tenha um ralo aqui, ó. Um ralo. Ah, então se eu quero que tenha um ralo aqui,
Simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou altear aqui, ó. Então, no que eu vou altear aqui, eu vou medir, daqui até o chão, eu tenho 2 metros. Então aqui vai morrer em 2 metros, e daqui para baixo vai morrer em 1,90. E aí eu vou fazer o meu cimentado nesse sentido de direção aqui. O que acontece? Lavei o chão aqui, a água vai correr por ralo. Tudo graças a essa linha de nível. Então, essa linha de nível ela é muito aplicada para a gente poder fazer caimentos, para a gente poder fazer paredes, né, que estejam realmente com a sua horizontal bem demarcada, para que eu possa colocar, se vocês pudessem ver o que está fora desse campo visual, aqui vocês vão ver várias prateleiras. Essas várias prateleiras, elas estão no nível. Elas foram marcadas com mangueira de nível. Bom, ainda a respeito dos pontos isóbaros, né, nós poderíamos trabalhar com líquidos immiscíveis. Immiscíveis? Ouvi falar nisso. Immiscíveis quer dizer não se misturam. Então, se eu pegar água e óleo, ou água com azeite, ou azeite com gasolina, ou enfim, pegar líquidos que não se misturam. Eu coloco esses líquidos num recipiente em forma aqui de U e espero eles se equilibrarem. Olha que coisa interessante. Vamos voltar aqui rapidinho. Se os pontos estão no mesmo líquido, em equilíbrio, numa mesma profundidade, numa mesma horizontal, eles são isóbaros. Então, olha para cá agora. Eu tenho aqui um líquido 1, cuja densidade é D1, e um líquido 2, cuja densidade é D2. Está em equilíbrio. Eu coloquei aqui para misturar, eles não se misturam, né? Um está para cima, o mais denso vai para baixo. Por isso, a gente falou em densidade, esse assunto é muito rico. Eu estou no incêndio, o ar mais frio vai para baixo, o mais quente sobe. Então, se eu estou no incêndio, o risco de eu catar oxigênio é no chão, não é em cima onde está a fumaça. Então, o local onde tem incêndio, o ar mais, abre aspas, frio, vai estar no chão. É por isso também que a gente instala o aparelho condicionador de ar, que a gente chama de ar-condicionado, a gente instala em cima. Para pegar o ar quente, devolver gelado e ele desce. Então você vê como é que é um assunto bem rico, uma coisa puxa a outra. Mas vamos voltar aqui. Eu tenho líquidos que não se misturam e estão em equilíbrio. Agora, olha que curioso, a questão só de ponto de vista. Eu peguei o ponto X, que pertence tanto ao líquido 1 quanto ao líquido 2. Pertence aos dois. E peguei o ponto Y, que está na mesma horizontal que o ponto X. Então, é de meu interesse que esse ponto X seja visto como pertencente ao líquido 2, já que o ponto Y também pertence ao líquido 2 e estão na mesma horizontal. Então, o que isso quer dizer para mim? Mesmo horizontal, mesmo líquido, em equilíbrio. Então, X é isóbaro de Y. Se X é isóbaro de Y, Px igual a Py. Quem é Px? A gente já viu. É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido 1. Quem é Py? É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido 2. Então, escrevendo isso, atmosférica mais hidrostática do líquido 1, atmosférica mais hidrostática do líquido 2, pressão atmosférica cortou dos dois lados, o G está multiplicando dos dois lados, corta também, chegamos a essa conclusão, D1H1 igual a D2H2. Então, é mais uma aplicação, que aparece muito nos probleminhas, mais uma aplicação do teorema de Stevens dos pontos isóbaros.